Senhoras e senhores, muito boa noite. Seguindo as normativas de acessibilidade do Conselho Nacional de Justiça, eu faço neste momento a minha autodescrição. Sou Janaína Brito, mestre de cerimônias do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Sou mulher, pele branca, 1,65 m de altura, cabelos na altura dos ombros, tenho olhos castanhos, visto roupa na cor preta, sendo uma blusa, uma saia e um sapato. Estou posicionada atrás da tribuna e ao lado da mesa de honra do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Senhoras e senhores, mais uma vez, muito boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos à abertura do terceiro encontro de ouvidorias judiciais da região norte. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Raduan Miguel Filho, e o desembargador ouvidor Francisco Borges sentem-se honrados com a presença de todas e todos. Afinal, é a primeira vez que o encontro acontece em Rondônia, no mesmo ano em que a ouvidoria deste tribunal comemora seus 20 anos de história. Este evento tem como objetivo criar espaços de diálogo, integração e capacitação entre as ouvidorias judiciais da região norte, promovendo a troca de experiências, a difusão de boas práticas e a construção de soluções colaborativas que fortalecem a atuação dessas unidades como canais efetivos de participação cidadã e transparência no Poder Judiciário. Neste momento, nós vamos compor o nosso dispositivo de honra. Eu peço a gentileza que mantenham os celulares no silencioso ou desligados. Convido o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Raduan Miguel Filho. Convido o ouvidor-geral do Estado de Rondônia, neste ato, representando o governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, o senhor Erasmo Meirelles Essa. Convido o desembargador ouvidor do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Francisco Borges. Convido o corregedor-geral da Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Gilberto Barbosa. O presidente do Colégio de Ouvidores Judiciais, o COJUD, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Altair de Lemos Júnior. Representando neste ato o diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel, eu convido o membro do Conselho Superior da Escola da Magistratura, o desembargador Jorge Leal. As autoridades podem sentar, por gentileza. Aproveito neste momento para registrar e agradecer a presença do desembargador deste Tribunal de Justiça, Paulo Kiyoshimori, desembargador Álvaro Calix Ferro, também dos desembargadores de outros tribunais do nosso país, desembargador Abraham Peixoto Campos Filho, do Amazonas, a magistrada Graciete Sotomayor, do Tribunal de Justiça de Roraima, o desembargador Adão Carvalho, do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador militar Orlando Eduardo Geraldi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargadora Rosi Maria Gomes, do Tribunal de Justiça do Pará, o magistrado Gil Correia, do Tribunal de Justiça do Tocantins, a senhora Andréia Damasceno, procuradora do Ministério Público de Rondônia. Também agradecemos, registramos a presença de Diego César dos Santos, subdefensor público-geral do Estado de Rondônia, também a todos os ouvidores e ouvidoras das instituições parceiras, secretários e secretárias desse Tribunal de Justiça, servidores e servidoras, o nosso muito boa noite e obrigada pela presença. Neste momento, eu quero convidar a todos para que, em posição de respeito, possamos acompanhar a execução do hino nacional, seguido do hino do Estado de Rondônia, apresentados pelo Grupo Vocal Cantador.
em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teus seios, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, Brasil de um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esbelas forte impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelados, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Se faz moldura, o céu para engalanar a natureza. Nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos de tanta beleza. Sentinelas avançadas, somos também, somos destemidos pioneiros, que nessas paragens do Poentis gritam com força, somos brasileiros desta fronteira de nossa pátria. Rondônia trabalha febrilmente nas oficinas e nas escolas, orquestração que empolga toda a gente, braços e mentes forjam cantando a apoteose deste rincão, e com orgulho exaltaremos enquanto nos palpita o coração azul. Nosso céu é sempre azul. Que Deus o mantenha sem rival, cristalino, muito puro, e o conserve sempre assim. Aqui toda a vida
vida se engalanar de beleza tropical. Nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo enfim. Nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo enfim. Nossas matas, tudo enfim. Tudo enfim. Podem sentar. Muito obrigada ao Grupo Vocal Cantador. Parabéns pela apresentação. Daremos início agora aos pronunciamentos. Convido para fazer a abertura deste evento o desembargador, que é o anfitrião, Francisco Borges. Só apertar. Senhoras e senhores, boa noite. É com elevada honra e genuína alegria que, na condição de ouvidor do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, dou as boas-vindas a todos os presentes ao terceiro encontro de ouvidores dos Tribunais de Justiça da região norte do Brasil. Sediar esse evento em Porto Velho representa para nós muito mais que uma oportunidade institucional. É um gesto simbólico de acolhimento, de união e de fortalecimento da integração entre os poderes judiciários dos estados irmãos da Amazônia Legal. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Unidos pela geografia, compartilhamos também desafios semelhantes, demandas sociais complexas e um firme compromisso com a promoção da cidadania e da justiça acessível e transparente. Ao celebrarmos esse encontro, permitam-me rememorar brevemente a trajetória do Estado de Rondônia. Forjado do esforço de imigrantes de todos os cantos do país e da bravura de povos originários e seringueiros, este território nasceu sob o signo da diversidade e da superação. Criado como território federal em 1943 e elevado à categoria de Estado em 1981, Rondônia consolidou sua identidade federativa com vocação para o progresso e a pluralidade. E é impossível falar da identidade de Rondônia sem mencionar um dos seus maiores ícones históricos, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Símbolo da epopeia amazônica, ela representa a determinação humana diante da vastidão e dos desafios da floresta. Construída sob enorme sacrifício, às margens do Rio Madeira, sua história é testemunho da força, da resistência e do espírito pioneiro de tantos que ajudaram a construir esse Estado. Nesse mesmo espírito de superação e inovação, destaca-se a trajetória do Tribunal de Justiça de Rondônia, que se consolidou como referência nacional em gestão judiciária, tecnologia e transparência. Prova inconteste desse compromisso institucional é a conquista do Prêmio CNJ de Qualidade na categoria Diamante, honraria máxima concedida pelo Conselho Nacional de Justiça, que reconhece o desempenho, a governança e a eficiência da nossa atuação jurisdicional. Este encontro, ao reunir ouvidores judiciais da região norte, assume uma importância singular. A ouvidoria não é apenas um canal de escuta, ela é o espaço onde a voz do cidadão encontra o compromisso do Estado. É o elo de confiança entre a sociedade e a justiça. E ao estarmos juntos, trocando experiências, discutindo boas práticas, fortalecendo nossas ferramentas de escuta ativa, reafirmamos o propósito republicano de um judiciário acessível, humanizado e atento às reais necessidades de nosso povo. Porto Velho, cidade que nos acolhe nessa
noite, abre os braços e o coração a todos. Aqui, no encontro dos rios e dos caminhos da floresta, pulsa uma energia de esperança e construção coletiva. Como bem cantou Milton Nascimento, todo artista tem de ir aonde o povo está. E nós, como ouvidores, somos também artistas da escuta e temos o dever de ir aonde a demanda se manifesta com humildade, zelo e empatia. Desejo que esse encontro seja fértil de ideias, rico em trocas e firmes em seus propósitos, que daqui brotem projetos comuns, parcerias duradouras e, sobretudo, um compromisso renovado com a escuta qualificada e o aprimoramento do nosso papel institucional. Sejam muito bem-vindos e Rondônia os recebe com orgulho, respeito e amizade. Muito obrigado. Convido a trazer as suas palavras neste momento o presidente do Colégio de Ouvidores Judiciais, o COJUD, desembargador Altair de Lemos Júnior. Boa noite a todos. Presidente, ouvidor-geral, agradecemos aqui a gentileza de nos receber. Realmente estamos todos nos sentindo em casa. Já sabia disso desde que tinha saído de Porto Alegre. Queria falar inicialmente da minha alegria de estar aqui em Rondônia, porque a minha mãe trabalhou para a criação da Secretaria de Educação, quando Rondônia foi se tornar um estado. Foi uma empresa de Porto Alegre que ganhou a licitação, ela era técnica de educação, e ela veio por vários períodos a Rondônia para ajudar, para fazer a estruturação da SEC. E ela sempre tinha um carinho muito grande por aqui. Então, estando aqui agora pela primeira vez, para mim é uma alegria muito grande, tanto que já visitei a enfermaria 2 vezes ali, porque a pressão subiu. Em segundo lugar, a honra de novamente estar abrindo o encontro dos ouvidores da região norte. É a única região do país que faz esse encontro regional e é extremamente produtivo, porque temos nós da região norte, porque eu sou cidadão amazonense, tá? Nós da região norte temos similaridades, temos muitas práticas que nós podemos trocar, e eu acho que foi uma grande ideia que a gente teve de fazer esse encontro, que já é uma realidade. Já estávamos há pouco vendo onde vamos fazer o do ano que vem, então tenho certeza que nós estamos no caminho certo, porque o nosso objetivo é sempre o mesmo, né? É fazer o melhor, né? Querer o bem, querer o Poder Judiciário cada vez melhor, para ajudar que esse nosso país vá cada vez mais para frente. Muito obrigado, pessoal. Convido a trazer as suas palavras neste momento o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Gilberto Barbosa. Boa noite a todas e a todos. Eu peço permissão ao eminente presidente Raduan, para, em nome do ouvidor-geral, desembargador Francisco Borges, saudar os integrantes da mesa. É com grande honra e senso de responsabilidade institucional que participo da abertura deste encontro de ouvidores da região norte. Espaço privilegiado de diálogo e de reflexão sobre um dos mais relevantes instrumentos de aperfeiçoamento democrático do Poder Judiciário. A ouvidoria é, por excelência, a porta aberta da justiça. Ela permite que a voz da sociedade alcance nossas instituições, depurando nossas práticas, corrigindo rumos e iluminando caminhos. Se a jurisdição é a expressão maior da autoridade do Estado, a ouvidoria é a sua escuta sensível, o ouvido atento, que dá concretude ao princípio republicano. A importância desse mistério transcende a dimensão administrativa. Não se trata apenas de canal de reclamação, sugestões ou críticas. Trata-se de verdadeiro espaço de participação cidadã, que fortalece a confiança do jurisdicionado e contribui decisivamente
para a depuração de nossas estruturas, o fortalecimento do poder judiciário e a elevação da qualidade da prestação jurisdicional. Em tempos de crescente complexidade social e tecnológica, em que a rapidez da informação desafia as instituições a responderem com transparência e eficiência, o papel das ouvidorias se engrandece. São elas que humanizam o contato com o judiciário, que traduzem a linguagem formal em acolhimento, que revelam os pontos de tensão e, acima de tudo, nos ajuda a transformá-los em oportunidades de melhoria. Por isso, esta reunião regional é mais que um encontro de especialistas, é ato de afirmação do nosso compromisso com a democracia, com a dignidade da pessoa humana e com o Estado de Direito. Ouvidores e ouvidoras não são meros receptores de demandas, são agentes de transformação, verdadeiros intérpretes da sociedade dentro das engrenagens da justiça. Permitam-me recordar que a legitimidade do judiciário não se esgota no exercício da jurisdição, mas se renova continuamente na capacidade de escutar e compreender a cidadania, uma justiça que não se fecha em si mesma, mas se abre ao diálogo. É uma justiça mais forte, mais legítima e, acima de tudo, mais próxima do povo. Que este encontro seja fecundo em reflexões e produtivo em propostas, de modo que possamos fortalecer cada vez mais nossas ouvidorias como instrumentos de confiança pública e pilares de uma jurisdição mais transparente, eficiente e humana. No que diz respeito à importância do encontro regional, eu atualmente sou presidente do Colégio de Corregedoras e Corregedores do Brasil, e nós temos essa iniciativa há 2 anos. Começou na região norte e nós estendemos agora para o norte e nordeste, porque as nossas peculiaridades, as nossas semelhanças, os nossos problemas são diferentes das outras regiões do país. Então, está de parabéns, né, esse colegiado que tem essa iniciativa salutar e que pense também em trazer para esse encontro o Nordeste, porque eles têm muita semelhança com nós da região Norte. Sinto-me honrado de poder participar desse momento histórico aqui no nosso querido estado de Rondônia. Muito obrigado. Convido neste momento a fazer uso da palavra o ouvidor-geral do Estado de Rondônia, senhor Erasmo Meirelles Essa, que está representando o governador do Estado de Rondônia, coronel Marcos Rocha. Boa noite a todos. Inicialmente, cumprimentar o desembargador Raduan Miguel Filho, em nome do qual cumprimento todos os integrantes da mesa e demais autoridades presentes. É claro que é um desafio muito grande representar o governador do Estado de Rondônia, coronel Marcos Rocha, nessa abertura, e principalmente porque o mister de ouvidoria traz uma série de situações que permeiam problemas e soluções. Quando as ouvidorias não conseguem buscar a solução, pelo menos minimizam os problemas. E essa integração dos ouvidores da região norte, e é claro que existem pessoas, autoridades de vários estados do Brasil, traz conhecimentos diversos para soluções específicas, que a região norte, ela realmente é ímpar. As demais regiões do Brasil têm suas especificidades, mas só quem realmente vive aqui, labuta aqui, realmente sabe quão diferente e quão belo é o desafio de sermos ouvidores em Rondônia. Muito obrigado, sucesso a todos. Teremos agora a fala do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Raduan Miguel Filho. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Eu saúdo o senhor Erasmo Meirelles, ouvidor
Geral do Estado de Rondônia, neste ato representando Sua Excelência, o Governador do Estado. Saúdo o desembargador Francisco Borges, ouvidor do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Saúdo o desembargador Gilberto Barbosa, Corregedor-Geral de Justiça. Desembargador Altair de Lemos Júnior, presidente do Colégio de Ouvidores Judiciais. Desembargador Jorge Leal, neste ato, membro do Conselho Superior da Magistratura, neste ato, representando o diretor da Escola da Magistratura. Saúdo os decanos presentes do meu tribunal, desembargadores Roosevelt Queiroz Costa e desembargador Kiyoshi Mori, a pessoa de quem saúdo todos os demais magistrados presentes. Uma saudação à doutora Andréa Luciana Damascena, procuradora de Justiça. É um prazer ter o Ministério Público também ladeado conosco nessas e em muitas outras ações e atuações. Faço uma saudação bastante especial aos desembargadores e ouvidores gerais de outros tribunais que se fazem presentes nesta noite. Eu peço permissão para saudá-los na pessoa do meu caríssimo Adão Carvalho, desembargador Adão Carvalho, do Tribunal de Justiça do Amapá. Essa noite é bastante singular, porque estamos celebrando um encontro de magistrados ouvidores de uma região, como disse o desembargador Altair, é uma região que quase parece um país, tamanha a diversidade do restante do nosso país. O que se trata na nossa região, infelizmente ou felizmente, são situações que só a nós interessam. Muitos dos casos e das ações e atuações nossas não se vê Brasil afora. Portanto, somos bastante peculiar. Mas antes de falarmos propriamente sobre o que nos reuniu aqui nesse dia de hoje, e a fim de compreendermos a real importância da ouvidoria em nosso tempo, penso ser necessário e essencial revisitarmos sua trajetória histórica, embora sei que quase é do conhecimento da grande maioria presente nesse plenário. Às vezes, a questão da ouvidoria nos revela uma curiosa dualidade em sua essência. É interessante notar que a figura do ouvidor, tal qual conhecemos hoje, possui origens que se entrelaçam de forma curiosa. No Brasil, o cargo de ouvidor remonta ao Brasil colônia do século XVI, sendo uma extensão da própria coroa, com amplos poderes para julgar, legislar e, sobretudo, atuar como fiscal da administração em nome do rei, evitando abusos. Já a experiência sueca do século XIX, com o ombudsman, surge como um contraponto ao absolutismo real, um mecanismo de defesa do cidadão frente ao poder do Estado. Tratava-se assim de um instrumento para garantir a fiscalização e limitar os abusos de autoridade. O contraste entre essas duas origens é, a meu ver, revelador. De um lado,
Em nosso país, a ouvidoria surge como uma ferramenta de poder. Do outro, numa Europa mais amadurecida, como um freio de poder. Essa dualidade demonstra a evolução de um instituto que se adaptou a diferentes contextos, mas sempre com a mesma finalidade: o estabelecimento de um canal de diálogo, como dito aqui pelo desembargador Francisco Borges. A ouvidoria moderna, no entanto, está muito além de um simples guichê de reclamações. Embora essa seja uma das suas funções, sua essência reside em ser um instrumento de gestão estratégica. É, de fato, a cabeça pensante do tribunal, o elo vital entre a sociedade e o poder judiciário. É na ouvidoria que a voz do cidadão encontra ressonância, e é por meio dela que podemos identificar os pontos sensíveis da nossa estrutura. As informações que chegam à ouvidoria, sejam críticas, sugestões ou elogios, são um mapa preciso dos acertos e dos desafios que enfrentamos todos os dias. A presidência, a gestão do tribunal, cumpre valorizar a ouvidoria como uma fonte de dados e informações cruciais para a tomada de decisões. Ela nos municia com elementos que permitem ajustar rumos, corrigir distorções e aprimorar a prestação jurisdicional. Tamanha é a valorização dessa atividade que o primeiro ouvidor do nosso Tribunal de Justiça, e aqui eu rendo homenagens a ele, foi ninguém menos do que o nosso decano à época, o querido desembargador Dimas Ribeiro da Fonseca. E é justamente em virtude dessa valorização que nos reunimos aqui hoje, nesse encontro de ouvidores judiciais da região norte. Nosso objetivo é que seja um palco de trocas enriquecedoras para que possamos aprender e dividir com os presentes as experiências capazes de fazer a diferença no fortalecimento do papel das ouvidorias em nossos tribunais, consolidando-as como pilares de uma gestão transparente e participativa. Trago uma necessária reflexão. No dia a dia, a ouvidoria ouve, captando as nuances e os detalhes que se manifestam na comunicação do cidadão. Na presidência, na gestão principal do tribunal, por sua vez, temos o dever de escutar, de processar essas informações e transformá-las em ações concretas que aprimorem o nosso trabalho. Neste tribunal, a ouvidoria ouve e a presidência escuta. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Dessa forma, agradecemos às autoridades que compuseram a mesa de honra. Convidamos para uma foto oficial da mesa de abertura aqui à frente, por gentileza.
Agradecemos mais uma vez as autoridades. Convidamos a retomar seus assentos no auditório para que a gente possa continuar a programação. Pode retomar seu assento. Seguindo a programação, nós teremos uma apresentação cultural com o grupo vocal Cantador, a quem nós convidamos para que possam se organizar, para que a gente possa dar início à programação e à apresentação.
Muito antes de ser Rondônia, muito antes de ser Porto Velho, essa terra, ela já tinha dono. Caritiana, Caripuna, Caxarari, Caçupá e tantas outras etnias que falavam com o rio, caminhavam com o vento. Eles são a raiz que ninguém arranca. Foi em 1775, às margens do rio Guaporé, que os portugueses vão fincar as pedras daquilo que ficou conhecido como o Real Forte Príncipe da Beira, uma das maiores construções portuguesas fora da Europa. E está localizado aqui, no estado de Rondônia, no município de Costa Marques. O objetivo era proteger essa região da colonização espanhola. Mas o tempo esfarela as muralhas. Da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei. Quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também. Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei. Quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também. Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei. Quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também. Dentro da mata, dentro da mata, dentro da mata, dentro da mata, dentro da mata. Mas foi no final do século XIX, a partir dos inventivos do estadunidense Charles Goodyear, que a Amazônia ela passa a ser o centro das atenções. É a partir desse momento que todos percebem que a Amazônia é um dos únicos lugares que tinha borracha de qualidade. E a mão de obra? Nordestinos fugindo da seca que assolava o Nordeste, vão buscar uma vida melhor na Amazônia. Porém, o lucro subiu. Manaus, Belém, e o trabalhador, o seringueiro? O seringueiro ficou.
ruas paralelas, tocando relvas e selvas, travados a tantos cravos, dormentes, esquecidos ao tempo, e foram tantas palavras lançadas aos ventos, aos amantes que partiram, amores sem lastros que ficaram. Reluziam tantas faíscas, aos brilhos tantas estrelas, balançavam, adormeciam, de cansaço ou prazer jaziam. Vou fazer nova viagem, reviver minha história, ao vento, amores perdidos, ao vento silente e atento. Ao me libertar dos cravos, passado escravos meninos, da floresta ouvir os sinos, e minhas paixões encantadas. E minhas paixões encantadas. Ainda no final do século XIX, Brasil e Bolívia assinam tratados esses que previa a construção de uma ferrovia. Qual era o objetivo de tudo isso? Era escoar a produção boliviana em direção ao Oceano Atlântico. Contudo, houve a primeira tentativa de construção, não deu certo. Veio a segunda tentativa e apenas 7 quilômetros de trilhos foram colocados. A dor da morte, os mosquitos da malária, a doença, fez com que essa ferrovia não fosse executada naquele momento. A floresta venceu. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na Madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na Madeira Mamoré. Caminhos de ferro no oeste do Brasil, de Porto Velho até Guajará-Mirim. Quanto progresso conduziu aquele trem, hoje em regresso vai chegando ao triste fim. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na Madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na Madeira Mamoré. Cada dormente colocado no seu leito, a lenda diz, e não é mentira não, representa um operário morto em sua construção.
Você precisa ver para saber como é que andava o trem na Madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na Madeira Mamoré. Um trem que parte às 6 horas da manhã, de Porto Velho com destino a Abunã. Sabem que sai, só Deus sabe como chegará, mas não há nada, todos sabem como é que andava o trem na Madeira Mamoré. Que andava o trem na Madeira Mamoré. Mamoré, Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na Madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na Madeira Mamoré. Na Madeira Mamoré. Agora sim, felizmente, na terceira tentativa de construção da ferrovia, a partir de 1907, a ferrovia, de fato, saiu do papel. Apesar de tudo isso, as doenças continuavam a assolar os trabalhadores. Em média, trabalhadores de 50 nacionalidades estiveram presentes nessa região. A história diz que cada dormente colocado na ferrovia representa a vida de um trabalhador. E é assim que a ferrovia prossegue de Porto Velho até Guajará-Mirim. Ela também é conhecida como a Ferrovia do Diabo. Acho que não precisa explicar o porquê. Mas nem tudo é morte. É somente a partir da ferrovia que surge a cidade de Porto Velho. Tava com cara que carimba postais, que por descuido abriu uma carta que voltou. Levou um susto que lhe abriu a boca. Esse recado veio pra mim, não pro senhor. Recebo craque, colante, dinheiro, farpa embrulhado em papel carbono e barbante, até cabelo cortado, retrato de 3x4 pra batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Levo o mundo e não vou lá. 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 Tava com cara que carimba postais, que por descuido abriu uma carta que voltou. Levou um susto que lhe abriu a boca. Esse recado veio pra mim, não pro senhor. Recebo craque, colante, dinheiro, farpa embrulhado em papel carbono e barbante, até cabelo cortado, retrato de 3x4 pra batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Levo o mundo e não vou lá. 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 Levo o mundo e não vou lá.
Se de um lado estavam esticando os trilhos, do outro era o fio de cobre que atravessava o que hoje é o estado de Rondônia. E surge aí um dos maiores nomes expoentes para esse estado. Inclusive, só se chama Rondônia por causa de Marechal Rondon. Rondon tinha uma missão, e a missão era levar o telégrafo para essa região, ou seja, tirar Rondônia, que na época não era Rondônia, mas tirar essa localidade do isolamento e ligar ao restante do Brasil. 1907, 1908, 1909, Rondon, a partir da missão das linhas telegráficas, trouxe o telégrafo para essa região. Mas Rondon ele não é conhecido somente por levar o telégrafo. Rondon também fez vários estudos nessa região. E, além de tudo, fez uma expedição com o ex-presidente americano Theodore Roosevelt, na qual deu o nome de Rio Roosevelt, no famoso rio da região de Rondônia. Rondon pedia licença por onde ele passava, e assim que Rondon é lembrado. Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos. Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como res desgarrada nessa multidão boiada caminhando a esmo. Seguindo o traçado das linhas telegráficas, surge então o que hoje é a BR-364, conhecida por 029, conhecida também por Estrada das Onças. A partir da década de 60, 70, ela será o caminho que trará inúmeras famílias, sejam elas da região sul, sejam elas da região sudeste e até do nordeste, em busca de um destino melhor. Rondônia passa a ser o centro nesse momento, seja ele por meio das terras doadas pelo governo da época, seja ele pelo garimpo de ouro do querido Rio Madeira. Se Rondônia tinha pelo menos 2 municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim, no final da década de 90, Rondônia passará a ter pelo menos 52 municípios. Rondônia virou destino. Eu falei da flecha ao forte, eu falei da borracha ao fio, da ferrovia à rodovia. Rondônia foi feita de momentos, que a memória, a justiça e a floresta nunca cabe.
vi lamparina acender, vi o meu filho crescer no quintal de minha mãe. A Amazônia é o meu terreiro, que canta o florescer. Eu vi lamparina acender, vi o meu filho crescer no quintal de minha mãe. A Amazônia é o meu terreiro, que canta o florescer. Vento à sombra da mangueira, corre é brincadeira, peteca é poeira, é peão. Nega tofe que é fone, moleque arteiro, o bolo tá na mão. Vi lamparina acender, vi o meu filho crescer no quintal de minha mãe. A Amazônia é meu terreiro, que canta o florescer. Vi lamparina acender, vi o meu filho crescer no quintal de minha mãe. A Amazônia é meu terreiro, que canta o florescer. Sudeste, norte, mais o mundo todo, toda a arte se reparte em partes, cara, metade. Metade cá, metade lá, metade em todo lugar. Sudeste, norte, mais o mundo todo, toda a arte se reparte em partes, cara, metade. Metade cá, metade lá, metade em todo lugar. A Amazônia, maratona, África e Oriente na panela. Um reggae no Ibirapuera, um mano tchau de muitas léguas. A Amazônia, maratona, África e Oriente na panela. Um reggae no Ibirapuera, um mano tchau de muitas léguas. Grupo Vocal Cantador, nossos parabéns, muito obrigada pela apresentação. Convido aqui para finalizar esse evento nosso anfitrião, desembargador Francisco Borges. Agora o senhor vai chamar o vídeo, lembra? Isso, sim. Queria agradecer a presença de todos na abertura desse evento, né? E espero que vocês que vieram dos 7 estados aqui, né, dos demais estados da região norte, se sintam em casa. É uma satisfação para nós sediarmos esse evento e podermos, amanhã ainda vamos ter os nossos trabalhos, mas que Rondônia aqui, como diz, quem vem toma água do Madeira, sempre volta, né? É o que nós temos dito aí e percebemos pelas pessoas que vêm e sempre retornam para Rondônia. Nós vamos colocar agora um trabalho que começamos a fazer aqui pela ouvidoria. Vamos soltar um vídeo de uma campanha que a ouvidoria está encabeçando e gostaria que vocês pudessem, eu queria compartilhar com vocês aqui em primeira mão. Então, muito obrigado mais uma vez por terem vindo. E só
o melhor de tudo, né, no encerramento, para que logo após o vídeo, vocês todos estão convidados para um coquetel lá no 5º andar. Você sabia que um simples gesto pode ser um pedido de socorro? Muitas pessoas em situação de violência não conseguem falar, por isso existe um sinal silencioso que pode salvar vidas. Presta atenção na cena a seguir. Esse é um sinal internacional de socorro, criado para permitir que vítimas de violência façam um pedido de ajuda de forma discreta e segura. Se você, seja homem ou mulher, criança ou pessoa idosa, e estiver passando por alguma violência e não puder se expressar verbalmente por algum motivo, peça ajuda, seguindo essas orientações. Primeiro, levante a mão, apontando para a pessoa para a qual você está pedindo ajuda, com a palma da mão virada para fora. Em seguida, dobre o polegar, encostando-o na palma da mão. Por último, feche os outros dedos sobre esse polegar. Se você vir esse sinal, não ignore. Pode ser um pedido de socorro. Ligue 190 e denuncie. A sua atitude pode salvar uma vida. Você sabe como agir. Se alguém fizer um gesto silencioso para você, o gesto indica que a vítima está em risco e não pode pedir ajuda em voz alta. Mas se você presenciar esse gesto, não confronte o agressor. Mantenha calma, não perca a vítima de vista, anote o local e ligue imediatamente para o 190. A Polícia Militar está pronta para agir com rapidez e discrição. Você pode salvar uma vida. Reconheça o sinal, denuncie. O coquetel está servido no 5º andar, a equipe de cerimonial vai levá-los até lá. Obrigada e boa noite.